Yeah, y'all. Já não é mais nenhum mistério que a internet mudou os nossos modos de consumo em todos os sentidos, o que inclui também a maneira com a qual a gente usufrui do próprio cinema. Essa mudança não vem impactando apenas o que a gente assiste, mas também como assistimos, sendo esses detalhes correlacionados nessa revolução das mídias. Esse debate já chama a atenção em todo mundo. Se você procurar algo assim na internet, você vai encontrar diversas matérias e artigos sobre as mudanças mercadológicas e de acesso ao audiovisual graças à comunicação online. Mas hoje eu quero falar do impacto da internet, mais especificamente das redes sociais, dentro dos filmes. Como ela está presente nas histórias e vem sendo implementada nos roteiros e nos temas de novas obras como parte complementar da escrita dramática contemporânea. Para isso a gente vai explorar aqui os recursos de comunicação que a internet desempenha e como isso pode ser crucial no desenvolvimento de um filme. É sério isso? Dentro de todas as minhas experiências com filmes que de alguma forma conversam com a internet, sejam esses filmes nacionais ou não, eu pude notar que os recursos dessas mídias são usados de duas formas: diálogos ou exposição. No livro que convenientemente se chama Diálogo, o Robert McKee, que é com certeza uma das maiores autoridades no assunto da escrita dramática, define diálogo como quaisquer palavras ditas por qualquer personagem a qualquer um. E na verdade qualquer diálogo tem uma função de exposição também, mesmo que nem toda exposição precise vir na forma de um diálogo. E o problema que eu já encontro relacionado aqui é em filmes que insistem em deixar os personagens conversando por redes sociais como uma tentativa de trazer naturalismo e convencer o espectador de que aquilo ali é a realidade. E eu não tô falando dos personagens usarem as redes sociais ou até trocarem mensagens. Eu tô falando do problema de desenvolver os diálogos pela tela do aparelho. O que acontece é que esse tipo de cena sempre acaba sendo pouco convincente por um motivo simples: muita exposição e pouca dramatização. Um exemplo que eu posso dar aqui é o filme Todas as Razões pra Esquecer. Eu tenho uma série de problemas com esse filme, tipo, além dele ser uma cópia mal feita de Her, isso acaba fazendo ele também ser meio centro de São Paulo People's Problem, sabe? E não há nada de errado em fazer um filme sobre problemas interpessoais de uma classe privilegiada, como Nossos Pais faz basicamente isso, só que de uma forma muito melhor. E a Laís Bodansky até usa as redes sociais de uma maneira muito mais inteligente e funcional, como um recurso de desenvolvimento e não como uma mera exposição, como é o caso de Todas as Razões pra Esquecer. Porque, mano, explicações literalmente aparecem na tela pra descrever as situações, sem nenhum apetrecho de emoção, o oposto do que é a Rosa investigando a possível traição do seu marido lá no filme. Um filme faz disso uma muleta e o outro faz disso um recurso bem inteligente. E tudo bem, eu entendo que o intuito desse filme é falar sobre o consumo de tecnologias como Tinder pra fazer a gente refletir sobre amor líquido, coisa e tal. O filme até faz uma piada dessa forma que chega até a funcionar, e ele usa uns elementos assim pra desenvolver outras situações parecidas. Como uma em que o protagonista tá tipo se masturbando pra um vídeo pornô numa cena que era pra ser engraçada, pelo menos é o que indica a trilha e a atuação, mas tipo, a solidão e a escuridão ao redor só são afastadas de alguma forma com o brilho de uma tela que exibe um vídeo pornográfico, que é a representação máxima do consumo de algo irreal e propriamente violento. Inacreditável. Se o filme explorasse mais cenas como essa, com a pura solidão e o brilho esperançoso das telas, a entrega do tema seria muito melhor. A gente entenderia os fenômenos do cardápio humano e dos relacionamentos de maneira crítica e não em cumplicidade com isso, o que seria muito mais maduro e substancial. Afinal, se você vê alguém mexendo por 10 minutos no celular na frente da tela, você com certeza ia pensar: sai da frente da tela e faz alguma coisa. Mas no momento em que você tá do lado dessa pessoa, vendo a mesma tela que ela, todo o significado se perde, principalmente quando isso é tão exagerado. Porque por outro lado, o Pico da Neblina dosa isso um pouco melhor. Essa é uma série que eu gosto bastante, e o primeiro vídeo do canal, inclusive, que é horrível e eu não recomendo, foi sobre ela. Por se tratar de um produto televisivo, a série usa essas mensagens na tela para preencher as transições de cena. Esse tipo de transição de uma trama para outra é bem comum nas séries e principalmente nas novelas brasileiras. Aparece um time-lapse, umas cenas padronizadas ou qualquer coisa assim que prepara o espectador para a mudança de contexto. E Pico da Neblina aproveita isso para colocar as mensagens de grupos dos personagens conversando entre si, marcando encontros e lembrando de acontecimentos, o que dá dica pro público do que vai acontecer em seguida. Mas esse recurso só funciona mesmo porque a gente tá falando de uma série, e como os episódios saíam semanalmente, fazia sentido você inserir algo que lembrasse o espectador do que ficou em aberto na semana anterior. Até porque todas as mensagens que estão aparecendo aqui são complementos de diálogos que os personagens dramatizaram anteriormente, o que não faz a gente perder nenhuma dramatização e tensão da trama. Além de que tudo isso é feito sem efeitos exagerados, são apenas linhas simples de diálogos que falam o necessário sem correr o risco de tirar a seriedade e o foco dos assuntos principais de cada episódio. Que incrível isso. Que mágico.
Mas tá, esse exemplo é bem focado no diálogo e na comunicação direta da obra. Mas vale lembrar que os usos desses recursos online dentro das histórias podem ser sim bem criativos e funcionais, além de servirem também para já mencionada função de exposição. E aqui vai um exemplo que você pode achar inusitado. Modo Avião, o filme do início desse ano estrelado pela Larissa Manoela, faz isso muito bem. É certo que eu não consegui assistir o filme até o fim porque eu fiquei com dor de cabeça, mas isso prova que a minha experiência foi imersiva e que a dor tinha tudo a ver com o tema do filme. Logo na abertura a gente vê uma série de informações, notificações, mensagens, postagens aparecendo na tela sem parar, de uma forma até parecida com o estilo de Todas as Razões para Esquecer. A diferença é que aqui nesse filme, esse enxame de informações faz muito mais sentido com a realidade bombardeada de conteúdo da protagonista, uma influenciadora digital que precisa estar sempre conectada e ligada nas mídias. Esse vício, porém, acaba levando ela a um acidente de carro, que faz ela ter que se mudar e sair um pouco desse mundo virtual. Mas olha só como essa proposta faz ser muito mais significativo ter um monte de coisa na tela. Como existe razão para essa montagem conturbada e como eu, por exemplo, fora desse contexto, pude enxergar o problema da protagonista graças à linguagem cinematográfica e como esse problema acabou demonstrando as suas consequências dentro do próprio roteiro. Sendo um filme bom ou não, e eu nem tô apto para discutir isso, o Modo Avião usou as redes sociais dessa forma caótica porque era necessária. Todos esses recursos da internet e das redes sociais podem ter uma função muito interessante e inventiva dentro dos filmes se usados com criatividade e principalmente sem se perderem na substância da história. O ideal, eu diria, é que isso sirva sempre como um recurso dentro das narrativas audiovisuais, como uma maneira de ajudar ou atrapalhar o protagonista, já que em matéria de história, nada nos surpreende, nos comove mais do que nós mesmos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se sim, você pode deixar um gostei, usar as redes sociais para compartilhar com seus amigos e se inscrever também aqui nesse canal para acompanhar mais conteúdo sobre o cinema brasileiro. Todas essas coisas me ajudam bastante e me incentivam a continuar produzindo conteúdo como esse. Esse vídeo foi um pouco diferente dos demais, foi um pouco mais curto e falando sobre o presente, né? Algo que eu reparei que eu não estava fazendo nesse canal. A maioria dos vídeos eram sobre movimentos históricos e filmes antigos, o que é bem legal de fazer também, mas é interessante debater sobre o atual cinema brasileiro. E acho que não tinha tema mais contemporâneo do que esse. Mas e você, o que você acha desses recursos online dentro das narrativas? Comenta alguma coisa aí a respeito disso e a respeito do vídeo. E aproveitando o contexto, segue o canal nas redes sociais, lá a gente tá sempre falando mais sobre o cinema nacional. Mas é isso, eu agradeço muito por você ter visto esse vídeo até o final, e até mais.